para ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Pastor Salomão. Mas, irmãos, eu quero convidar os irmãos nessa hora a estar abrindo comigo a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 28. Iniciando pelo capítulo 28, Isaías 28, versículo 26, diz assim: Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso esmiuçado o cereal? Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Talvez você esteja se perguntando assim: quanto tempo eu esperarei para colher? Qual será o tempo de Deus para a minha colheita? Qual será o tempo de Deus para poder responder ao anseio da sua alma? Quando eu penso em semear e na colheita, eu consigo pensar na colheita sem semeadura. Não existe colheita sem semeadura. Diga para seu irmão assim: a colheita é certa quando semeamos. Agora pergunte para ele assim, cutuque assim: o que você tem semeado? A colheita é certa quando semeamos. Ninguém consegue colher sem plantar. Não tem como, irmãos, nós esperarmos que as portas se abram se nós não batermos nela. Não tem como esperarmos, irmãos, que o milagre aconteça sem estarmos diante da fé. Nós somos desafiados todo o tempo. A vida é um desafio. Para nascermos, já entramos no mundo lutando, guerreando. Não chegamos aqui por acaso. Claro que Deus estava trabalhando na escolha de fazer com que você pudesse sobreviver ao nascimento. Eu estava olhando um uma criança, né, que eu não vi o parto, vi uma criança após o nascimento, só via o médico com aquela mão ali, trabalhando para poder o menino chorar. E ele batia, virava o menino de um lado para o outro, e batia, e batia, e batia. E o menino, ao nascer, ele estava paradinho, sem vida. E toda hora ele ia, passava algo na boca do menino, e passava o dedo na boca, e depois virava ele, dava 2 tapinhas, e o menino paralisado. E depois de um determinado tempo, o menino começou a mexer a boca, e aí automaticamente ele pegou uma mamadeira pequenininha, bem pequenininha. Aquela mamadeira bem pequena, ele colocou ali com um líquido, que creio que devia ser o leite materno, talvez, da sua mamãe, e colocou, e o menino todo quietinho,
quando sentiu o sabor e o cheiro, o menino começou a mexer a boca e começou a reagir. Irmãos, é preciso nos alimentarmos. Nós queremos vida, queremos saúde, queremos ter condições para trabalharmos, queremos colher. Mas precisamos estarmos atentos, irmãos, que a vida não é somente colheita. Não tem como você chegar somente ali no pé, seja lá de uma laranja, de qualquer outro fruto, ir lá e tirar. Talvez você tire uma vez, 2 vezes, você passando por determinada... Aqui granja é fazenda, né? Lá é chácara, fazenda, aqui é granja. Então, você passa uma vez, de repente você vê o fruto lá, você tira. Você pode até pedir permissão ao dono para ir lá e tirar. 1, 2, 3 vezes, quem sabe ele vai permitir que você possa tirar. Mas quando ele perceber que você passou a viver habituado a estar usufruindo daquilo que pertence a ele, vai chegar um momento que ele vai dizer assim: não, você me pediu 1, 2, 3 vezes, mas agora eu não posso te dar porque você agora está negociando. Não tem como, você está comendo disto, não está comendo tudo isto. E você agora vindo tirar, você está querendo colher onde você não plantou? Irmãos, é interessante que no mundo lá fora as pessoas fazem isto até para viciar as pessoas ao álcool, às drogas ilícitas. Tudo a princípio é de graça, mas depois as coisas começam a mudar, aí vem a cobrança, e agora vem a exigência de que, ainda que seja um malandro, o malandro espera que ele trabalhe para pagar a sua malandragem. Tudo acontece de uma forma em que as pessoas esperam que nada seja de graça. O relógio ele trabalha, ele tem pilha, tem bateria. Então tudo funciona de uma forma impulsionado por uma ação. Nada acontece por acaso. Deus criou todas as coisas pela ação, e Deus está esperando que em nós haja uma reação pela sua ação. E esse texto nos traz uma visão muito profunda daquilo que Deus pode estar fazendo com você, daquilo que Deus pode estar fazendo comigo, daquilo que Deus está fazendo com a sua igreja, daquilo que Deus está fazendo com toda esta geração. E Ele nos dá um exemplo mostrando aqui que diante de uma semeadura existem sementes diferentes, existe solo diferente, mas quando começa a nascer aquilo que é semeado, existe colheita diferente. E aqui nesse texto nos dá a ideia daquilo que Deus pode estar fazendo. Ele diz assim: pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Deus está nesta hora trabalhando em nossas vidas para que possamos aprender. Diga assim: aprendendo com a semeadura. Ele diz: porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cuminho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cuminho com pau. Talvez você esteja dizendo: pai, está doendo. A vida não está fácil, as dificuldades são grandes. Eu tenho orado, eu tenho esperado. Mas o Senhor está dizendo que existe um trabalhar sobre cada espécie. Veja que o cuminho ele trabalha de uma forma com o pau. Por quê? Porque o tamanho dele e a forma que ele precisa ser debulhado, é preciso que haja uma ação diferente. Mas ele está falando que o endro é de uma forma também direcionada desta maneira. Diz que não trilha com instrumento de trilhar, ou seja, não passa o carro por cima. Há um trabalhar de Deus, irmãos, de forma diferente em cada um de nós.
E às vezes nós não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, e achamos que aquilo que está acontecendo na vida do outro, talvez seja algo que não está incomodando, ou que aquela pessoa está sofrendo, mas não como nós. Nosso sofrimento é maior, nosso problema é maior. Mas a colheita tem uma ação diferente em cada espécie, para que possa colher o fruto. Trabalhar é diferente. Deus sabe como alcançar o teu coração. Deus sabe como trabalhar para que a sua fé seja desenvolvida. Talvez outro esteja, nesse momento, tendo um trabalhar diferente do seu. Com certeza está sendo diferente. Mas é preciso você entender, conforme está em Eclesiastes capítulo 11, que diz ali no versículo 6, que pela manhã você semeia a tua semente, mas à tarde não repouse a sua mão. Tem pessoas que começam bem, pela manhã está disposto, mas à tarde não está. A palavra nos ensina, irmãos, que na semeadura, conforme está escrito em Eclesiastes 11, no versículo 6, que diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se é esta, se é aquela, igualmente, pois você não sabe se elas serão boas. Ou seja, você está semeando, aprenda a semear de maneira diferente. Invista em mais de uma área. Às vezes nós queremos agir só em um sentido. Ninguém lança na leira, né, ou eira, ou como alguns chamam, na cova, uma única semente. Normalmente, dependendo do fruto que se espera, ou dependendo, daquilo que está semeando, do fruto mesmo, do tipo da árvore que se vai crescer, é mais de um, é 2, 3, por quê? Porque não se sabe qual daquela semente vai germinar. Então, muitas das vezes nós estamos querendo investir, irmãos, no reino, mas nós só estamos focados em um sentido. Nós fazemos uma ação e achamos que aquela ação já foi suficiente para que possamos colher. Às vezes nós lemos a palavra pela manhã e achamos que aquele alimento que nós tivemos pela manhã já foi suficiente para o dia todo, e à noite não queremos mais ler. E se estamos em um culto que seja no sábado, no domingo não podemos ir porque tivemos no culto do sábado, já cumprimos a nossa parte. Para que estar no domingo? Para que estar na quinta-feira se esteve na quarta? Para que estar na quarta se já esteve no culto da terça-feira? Se a dona de casa, a mãe, ela só fizesse a comida na segunda-feira, porque na terça não precisaria. Todo mundo comeu na segunda-feira, na terça não tem por que fazer comida. Está todo mundo cheio, né? Como diz na Boa Terra. Todo mundo satisfeito. Não precisa cozinhar, já se alimentou ontem. Eu duvido que um adolescente ele não fosse nas panelas lá porque eles, quando estão com fome, eles almoçam, depois de umas 2 horas, não é 2 horas, 1 hora já estão procurando o que comer. E o papai e a mamãe, sabendo disso, deixam um lanche sempre disponível. Nós temos o cuidado de fazer isso com os nossos filhos. Nós temos o cuidado de fazer isso com o esposo, com a esposa, em sempre deixar a despensa abastecida. Nós estamos preocupados, irmão, com toda a estrutura do lar. Nós que somos o chefe da casa. Quando eu digo nós, o chefe da casa é esposo e esposa. Porque ambos trabalham juntos. Mas muitas das vezes, irmão, nós não estamos atentos às necessidades do Espírito. Não estamos atentos àquilo que Deus quer realizar através de nós, porque o tempo de Deus é chegado, conforme está em João 12, versículo 24, que o Senhor Jesus disse assim:
se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus queria dizer que para que pudesse nós nascermos, irmãos, ele que seria o grão, ele precisava morrer para que através da sua morte, irmãos, viessem os frutos da salvação mediante o sacrifício dele. Alguém pagou o preço para que você pudesse estar onde está. Alguém pagou o preço para que você ter o que você tem. Não é fruto do seu trabalho não, meu irmão. Não é fruto da tua força, da tua dedicação, não. É fruto da misericórdia de Deus. Porque ele diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. É o Senhor que se compadece de nós. É o Senhor que nos dá saúde. É o Senhor que abre porta. É o Senhor que nos orienta. É o Senhor que usa pessoas para dar uma palavra dizendo, vai por aqui que vai dar certo. É o Senhor que usa os pais para dizer, olha, no momento mais difícil, eu estou aqui para lhe ajudar. Você não está sozinho. Não foi seu braço. Eu me lembro que um tempo eu passei por uma grande aflição. E Deus me provou de uma forma muito forte. Eu entendo muito bem esse texto que acabei de ler de Isaías capítulo 28, especificamente no versículo 28. Porque o trabalhar de Deus, às vezes Deus passa como um trator, como um carro mesmo por cima. E Ele permite que os problemas da vida, conforme foi falado aqui no início do culto, não é porque muitas das vezes alguém criou, não. É nós mesmos, irmãos, que estamos impedindo o agir de Deus. Nós mesmos que estamos lutando, irmãos, nos debatendo nos problemas e não estamos confiando no Senhor. Não estamos entregando a nossa vida para que Ele possa estar conduzindo, para que Ele possa estar guiando. Nós queremos estar no volante. Você já observou que os motoristas, eles não ficam em paz quando alguém está no volante, ele fica ali agoniado querendo dirigir, porque ele não consegue estar no banco da frente com alguém dirigindo. Ele é tão habituado a estar no volante que quando ele viaja com alguém, ele não dorme. Se você for conversar com os motoristas, eles são assim, porque ele acha que o controle está sob as suas mãos. Muitas pessoas sendo um motorista na vida não consegue dormir porque acha que só vai resolver se ele estiver tomando a frente de tudo. Aprenda que nós estamos sendo trabalhados por Deus e que na hora da semeadura Deus vai permitir que de repente você plantou, mas na hora de colher, o porrete vai comer, como diz lá na terra, o pau vai descer, porque para poder colher o cominho, para poder separar ali, é preciso que haja uma manifestação diferente, para que haja uma colheita. Às vezes nós queremos colher, irmãos, sem sofrimento, sem lutas. Ninguém consegue colher sem o suor, sem os calos nas mãos, sem muito trabalho. E aqui no versículo 28 ele diz assim: acaso é esmiuçado o cereal? Olha que maravilha, o cereal não é esmiuçado, meus irmãos. Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Nem sempre. Há um tempo, irmãos, de descanso, há um tempo de refrigério, há um tempo para a colheita satisfatória. Nem tudo que nós estamos, irmãos, fazendo, Deus vai estar concordando, mas tem coisas que Deus está conosco, porque Ele diz na sua palavra, irmãos, que se nós estivermos crendo, se nós estivermos atentos, ouvindo a sua voz, nós iremos comer o melhor da terra. Ele diz na sua palavra que Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Ele diz: eu amo aqueles que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, o achará. Você tem que começar a buscar mais o Senhor.
Não fique esperando que Deus esteja todo o tempo manifestando a sua bondade, estendendo as mãos, usando pessoas para você, de uma maneira que você caia no comodismo, não. Fique esperto, porque existem pessoas que enquanto você está vivendo, quem sabe colhendo, usufruindo daquilo que Deus está lhe dando, existem pessoas que estão sofrendo, esperando um milagre, esperando por ajuda, esperando por alguém que coloque como aquele homem que foi levado para o tanque de Betesda. Ele não foi só, ele tinha amigos, e Jesus viu ele no lugar certo. Eu estava vindo para aqui para o culto e falava no carro, quantas pessoas vêm para a igreja e não está preocupado nem em convidar ninguém? Eu tenho lá tempo. Irmãos, eu estava pensando sobre isto. Não existe pessoas que não têm amigos. Quantos destes ainda não são crentes? Que precisam ouvir a palavra. E a gente passa o ano todinho, não consegue trazer uma pessoa à igreja, não consegue trazer uma pessoa aos pés do Senhor, não consegue trazer uma pessoa para participar da campanha, dizendo, olha, ali Deus ordena a sua bênção, porque Deus está agindo, irmãos, no seio da igreja, espalhado em todo o Brasil, mas aqueles que trabalham no Senhor, estes colhem os frutos, e é hora, irmão, de despertarmos essa realidade. É hora de falarmos do amor de Deus, é hora de falarmos para nossos familiares, falar para os vizinhos, falar para aquelas pessoas que estão nas escolas, aquelas pessoas que são colegas de trabalho, falar com as pessoas que o tempo de Deus é chegado. Nós estamos vivendo a última hora, e é hora, irmão, de estarmos colhendo os preciosos frutos. Não somente vir à igreja, ser um participante do culto para receber, mas estarmos dispostos também a dar, a nos doar pela salvação de pessoas. E eu pergunto para você nesta noite, Jesus falou no versículo 24 do capítulo 12, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Eu pergunto para você, Jesus que disse isso, se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Você semeia lá um grão de trigo, se não houver uma transformação, uma ação da morte do grão, com o calor vindo, com a chuva descendo, aquele grão ali vai ficar sozinho ali, não vai servir para nada. Mas se aquele grão morrer, vai nascer, irmãos, uma árvore e vai vir os frutos. Jesus está falando que ele precisava morrer para que pudesse gerar os frutos, e os frutos sou eu e é você. Agora eu pergunto, nós estamos reproduzindo isto? Deus está trabalhando de várias maneiras para nos despertar, ou não? Não podemos, irmãos, vir à igreja somente para louvar a Jesus e para recebermos dele as bênçãos, porque essas bênçãos vão nos acompanhar, irmãos, independente de qualquer coisa, se formos este crente fiel em qualquer lugar onde nós estivermos. Mas quando nós estamos vindo à igreja, nós estamos vindo para aprender do Senhor também, estamos vindo para sermos exortados, estamos indo para sermos corrigidos, estamos indo para aprendermos que é hora de limpar, irmãos, porque conforme também está escrito em João capítulo 15, que a árvore que não produz, ele limpa para que dê fruto, e vir à igreja também é sermos purificados, sermos tratados pelo Senhor, para sermos reprodutores. E ele diz aqui, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Ele ensina mostrando que na forma de semear e a forma de colher pode ser diferente. Depende de nós. Depende de nós.
pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cuminho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cuminho com pau. Às vezes é necessário nós estarmos trabalhando de maneira diferente e pedindo a Deus direção. Senhor, como eu preciso agir? Porque diz que não se trilha, ou seja, para poder plantar, não dá para poder plantar de qualquer jeito, Senhor. Para poder colher, também não dá para colher de qualquer jeito. Porque podemos correr o risco de estarmos como Gideão, com o povo de Deus. Os midianitas vêm e roubam. Gideão, varão valoroso. Gideão, como posso ser este? Gideão estava onde, irmãos? Onde é que Gideão estava? Quando o anjo aparece a ele, Gideão estava no lagar. Ele não estava em um lugar que era propício. Estava malhando num lugar que não era propício para ele malhar. Às vezes nós estamos malhando no lugar errado porque estamos com medo. Gideão estava triste porque algumas vezes aquilo que ele produzia, irmãos, por várias vezes os midianitas vinham e levavam, roubavam aquilo que eles produziam. Quem sabe a gente tenha trabalhado, irmãos. Não temos os midianitas hoje roubando, mas nós temos, quem sabe, demônios trabalhando para querer tirar nossa bênção. Satanás usando pessoas, irmãos, para falarem coisas contrárias àquilo que estamos semeando. Satanás levantando pessoas para distorcer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Existem pessoas, irmãos, que foram enfermadas por uma ação maligna, e essas pessoas não estão mais conosco, porque o diabo usou pessoas mesmo aqui dentro para isto. Pastor, dentro da igreja tem pessoas assim? Tem. E às vezes nós trabalhamos como se estivéssemos um saquetel furado. Porque não estamos, irmãos, atentos ao que o Senhor falou naquela parábola ali, do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo, Jesus conta que o semeador semeou, mas diz que dormindo veio o inimigo e semeou o joio. Havia uma semeadura de trigo, mas diz que dormindo veio o inimigo e semeou o joio. E quem sabe, irmão, nós dormimos em alguma área, ou ainda estamos dormindo e Deus está despertando, que é hora de estarmos, irmãos, fazendo muralhas, nos protegendo, ensinando, blindando as pessoas, porque é um tempo de Deus, cuidando de pessoas para que elas não sejam inflamadas, para que elas não sejam atacadas, e atento, defendendo, irmãos, aquele irmão e aquela irmã que está militando no mesmo propósito, porque nós estamos aqui pelo mesmo propósito. Só que o diabo sabe que o reino dividido não subsiste. Jesus falou. Por isso você tem que apoiar o seu irmão, apoiar os ministérios, apoiar o presbitério, apoiar todas as ações da igreja, porque você, sendo participante, você quer que a obra cresça, você quer que sua família cresça, você quer que os projetos de Deus na sua vida vá adiante, porque é deste lugar que Deus vai fazer brotar, e vai ter horas que Deus vai usar pessoas, mas vai ter horas que Deus quer usar você para outros. Não fique esperando todo o tempo em que o alimento venha na sua boca, mas leia,
Se é na escola dominical, procure se inteirar dos assuntos, da revista, daquilo que está sendo ministrado. Se é as ministrações que são gravadas e são colocadas à disposição, assista todas as ministrações, aproveite o seu tempo, porque haverá tempo, irmãos, que nós não vamos poder mandar no WhatsApp, nem colocar na TV web mensagem para você assistir, porque você não pode estar no culto. Aproveite, esteja inteirado daquilo que está acontecendo. Se alimente, aproveite todas as ferramentas disponíveis, se atualize, porque Deus quer usar você nesse tempo. E eu quero concluir, lembrando do que eu li, em Eclesiastes capítulo 6, pela manhã semeie a tua semente, mas à tarde não retires a tua mão. Não acha que já fez demais, que trabalhou muito, não acha que já está satisfeito com aquilo que aconteceu, com aquilo que recebeu. Queira mais de Deus, e leve a sua família a querer mais de Deus, porque Satanás não está brincando, irmãos. Tenha cuidado com aquilo que os seus filhos estão vendo no celular. Eu vi alguém cheio de demônio dizendo que ele estaria tirando os nossos filhos da presença do Senhor através da telinha. E a gente está vendo isso mesmo. Muitos não têm mais prazer de estar na casa de Deus. Muitos estão no TikTok, em todos os sites que são proporcionados, estão enredados pelas programações virtuais, que agora não tem mais disposição para sentar e ouvir. Eu conheço uma pessoa que, conversando com ela, ela ficava assim, com o dedo. E eu disse: por que você fica assim? De tanto mexer no celular, não consigo ficar com a mão parada. Irmãos, tem pessoas ficando doentes. Vigie. Faça um jejum de celular. Pastor, mas se o senhor mandar uma mensagem para mim e eu quiser falar com você e não conseguir, eu vou na sua casa. Se for urgência, eu ligo para o seu número, sem ser pelo WhatsApp, porque agora ninguém quer usar mais os números do telefone, é só chamada pelo WhatsApp. E às vezes a gente quer fazer uma chamada pelo número mesmo, porque às vezes eu faço isso, aí dá fora de área. Parece que as operadoras estão fazendo aí uma manobra aí para poder a gente não usar a linha, como se estivesse dando gasto ou prejuízo para eles. Linhas de telefones pagas, você às vezes perde um tempão ligando para as pessoas e não consegue falar com as pessoas ligando para o número. E os telefones muitas vezes estão ligados, não estão desligados. Porque depois a gente conversa com as pessoas e se interessando, meu telefone estava ligado. Pois é, não tocou. Mas é hora, irmãos, de usarmos mais, ligar e sairmos um pouquinho do WhatsApp. Quando precisar mandar uma mensagem, sim. Mas precisamos desmamar e ensinar nossos filhos e praticar isso pelo menos por alguns dias. Quem sabe ter alguns dias específicos, ou no domingo, ou no sábado, ou alguns dias na semana, a gente dizer: não, esse dia é um dia que eu quero deixar dedicado ao Senhor. Eu não quero dar tempo para as coisas deste mundo, não. Eu vou tirar um dia para consagrar-me ao Senhor, porque eu preciso levar a minha família na direção certa, e só tem uma única forma de eu levar: eu ser exemplo. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, seja o exemplo dos fiéis na palavra e no trato. Olhe para os bons exemplos e faça isso, que você vai ter uma grande colheita. Que o seu Deus celebrando a vida, nos abençoe. celebrando a vida, pastor Salomão. Um novo tempo, uma nova história, que tem como objetivo agregar valores para o fortalecimento das famílias, intensificando a busca para uma melhor qualidade de vida, com informações, música e mensagem para a sua vida. Valorize o maior patrimônio que tens, a vida.